Olá, estamos aqui com o Dr. Carlos Magno, que é médico infectologista do HCFMB e é também membro do Centro de Contingência do Covid-19 no estado de São Paulo. Primeiramente, Dr. Carlos, queria agradecer a presença de você aqui e vamos à primeira pergunta. A Gisele do Cantillo, doutor, ela quer saber, a precaução do Covid-19 é por gotícula ou aerosol? Olha, o Covid-19 se transmite por gotícula. Em situações muito especiais, como durante, por exemplo, um procedimento de intubação orotraqueal, podem se formar alguns aerossóis. Essa é a razão porque, nessa circunstância particular, utilizam-se as máscaras indicadas para precaução de aerossol. Mas a transmissão usual é por gotículas. A Sandra Santos, de Botucatu, via Facebook, ela quer saber tudo desde o início, a evolução e a mutação do vírus. Muito bem, na verdade, nós conhecemos os coronavírus como família desde a década de 1920. Eles eram vírus responsáveis por resfriados comuns. Alguns pesquisadores sempre estudaram coronavírus, mas não tinham grande relevância por serem causadores de doença leve. Nós tivemos, então, 3 situações em que coronavírus de animais eles se adaptaram para seres humanos e, nesse salto de espécie, adquiriram uma gravidade especial. A primeira foi a SARS, em 2002, finalzinho de 2002, e que conseguiu ser contida com um esforço mundial em julho de 2003. Depois nós tivemos o coronavírus do Oriente Médio, que causava uma doença que foi chamada MERS. Essa doença, ela, entre 2012 e 2018, causou cerca de 2.500 casos, com 800 mortes, principalmente entre peregrinos que viajavam a Meca. E, por fim, nós tivemos essa emergência, a mais dramática de todas, que ocorreu entre novembro e dezembro na província de Hubei, na China, cidade de Wuhan, onde um coronavírus animal se adaptou novamente ao ser humano e passou a circular, causando doença potencialmente grave, que é a Covid. Então, essa é a história natural. Hoje, se debate muito se os primeiros casos tinham ou não relação epidemiológica com o mercado de animais de Wuhan. Muitos dos primeiros casos tinham ido ao mercado de Wuhan, mas outros não. Então, não é 100% certo que foi nesse mercado que a doença teve início. Mas dados de genética estudados em computadores viram que esse vírus é muito semelhante a vírus da mesma família encontrados em morcegos, encontrados em alguns animais como o pangolim, de forma que esses animais podem ter passado, direto ou indiretamente, essa doença ao ser humano. No entanto, eu chamo a atenção para uma coisa importante. Eu tenho ouvido muitas críticas aos chineses, tenho ouvido muitas falas racistas. Eu quero lembrar que nem toda doença grave, nem toda pandemia começou na China. A gripe suína, por exemplo, começou no México. A gripe espanhola, apesar desse nome, hoje acredita-se que teve início nos Estados Unidos. Ebola teve início na África. Qualquer doença pode saltar de animais para seres humanos em qualquer lugar e não há como responsabilizar culturalmente nenhum povo por isso. A gente tem mais uma pergunta da Gisele do Cantídio. Podemos confeccionar máscaras com TNT ou outro tipo de material? Se sim, qual a gramatura correta? Perfeito. Essa é uma pergunta para a qual nós ainda buscamos resposta. A portaria 356, o RDC 356 da Anvisa, autorizou fábricas a produzir máscaras sem necessidade do alvará da Anvisa. Isso foi bom porque normalmente esse alvará leva meses, às vezes um ano. Então, por 180 dias, essas fábricas podem produzir máscaras. Qual é o problema? O problema é que nessa mesma RDC está escrito que a máscara tem que ser feita com TNT médico hospitalar testado para filtragem bacteriana. Eu tenho tentado esclarecer isso, que é um TNT médico hospitalar testado para filtragem bacteriana, junto à Anvisa, e mesmo lá há alguma controvérsia. Então, neste momento, eu não recomendo que as pessoas confeccionem máscaras de forma caseira ou mesmo no hospital com TNT industrial. Mas isso é uma resposta que muito em breve nós teremos, porque há vários grupos que já estão estudando isso, a capacidade de filtragem do TNT, e certamente
darão resposta muito rápida para a nossa emergência, que é a falta de EPIs em alguns serviços de saúde. Legal, professor. E sobre os álcools, né? Álcool inferior a 70, ele é eficaz? O álcool inferior a 70 pode ser eficaz, mas ele não foi adequadamente testado por coronavírus. Quer dizer, o que foi adequadamente testado e que mostrou que, de fato, inativa o vírus foi o álcool a 70%. Por isso, nós não recomendamos o uso de formulações inferiores. É sabido, a partir de estudos com outros micro-organismos, como bactérias, por exemplo, que a partir de 50 começa a se ter um efeito bactericida importante e esse efeito chega ao seu ápice nos 70%. Mas quanto ao coronavírus, é um vírus novo, nós não temos estudos muito aprofundados nesse tema, eu recomendo o álcool a 70% sempre. A gente tem uma pergunta também agora da equipe da Unidade de Saúde da Família do Jardim Piabiru, e ela pergunta sobre o uso de máscaras pela população assintomática. Como a gente tem visto nos supermercados, enfim, nas ruas, as pessoas estão utilizando máscaras caseiras. É eficaz esse tipo de produto? Excelente pergunta. Nós estamos exatamente nesse momento realizando uma revisão sistemática, que é uma busca sistematizada na literatura sobre estudos com máscara de pano. Uma coisa que nós percebemos é o seguinte: para profissionais de saúde, máscara de pano não deve ser utilizada. Ela falhou em mais de 90% das vezes em prevenir transmissão de influenza, a gripe, de um paciente para o profissional de saúde. Porém, ela tem, testada com pequenas partículas físicas, ela tem cerca de um pouco menos que 40% da eficácia de uma máscara cirúrgica. Então, isso para uma população geral que já se protege, que já está em casa, que já está pouco exposta, pode ser um plus, pode ser aquele algo mais que protege contra o coronavírus. Qual é o risco e o que faz a Organização Mundial de Saúde e alguns estados, como São Paulo, hesitarem em soltar essa norma? É que no Brasil, o uso da máscara foi, infelizmente, politizado com a seguinte mensagem: se você usar máscara de pano, pode abrir o comércio, pode ir para onde quiser. E nesse caso, nós acreditamos que a falsa segurança fornecida pela máscara vai aumentar a transmissão. Uma vez que ela só tem 40% de eficácia, se você se expõe a uma grande quantidade de pessoas doentes, você vai adoecer apesar de usar a máscara. Então, resumindo, a máscara é boa como um complemento ao isolamento social. Ela não funciona como alternativa ao isolamento social. Sobre contaminação, doutor, a Doralice e o Defonso de São Paulo, via Facebook, quais são as superfícies que o vírus dura mais? Por exemplo, plástico, a madeira, vidro, chão? Olha, mais uma vez, os dados sobre o SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus atual, ainda são muito preliminares. Então, os estudos que foram feitos foram principalmente em superfícies metálicas, e nesses estudos o que se busca fazer é identificar se o vírus ainda é recuperável e cresce no meio de cultura de células depois de algum tempo. E nesta superfície se identificou até 9 dias. Ele crescer após ser recuperado de superfície não significa que ele é infectante. Então, nós também temos uma dificuldade em entender por quanto tempo ele pode infectar alguém a partir de uma superfície. Certamente é um tempo que varia de algumas horas a alguns poucos dias. Então, a recomendação de cuidados com superfícies de alto toque, e aqui eu não estou falando de chão, parede, teto, mas de maçanetas, de mesas, de superfícies em que as pessoas tocam muito, essa preocupação é bem justificada. A gente tem mais uma pergunta da Larissa Betos, de Botucatu, via Facebook. Se eu for contaminada, com quanto tempo eu começo a contaminar as outras pessoas? E por quanto tempo? Mais uma pergunta muito interessante. O que se sabe até hoje sobre o coronavírus é que o período de incubação, ou seja, o período que você é contaminado até ficar doente, é em média de 5 dias, mas pode se estender até 14 dias.
Se você levar em consideração que você começa a transmitir cerca de um dia antes de ter os sintomas, então é esperado que de 3 dias até por volta de 12, 13 dias após você ter entrado em contato, você comece a transmitir, caso você seja uma pessoa que vai se tornar sintomática. Então sempre haverá um pequeno período sem sintomas em que você já transmite. Certo? Esse período é variável, isso é que justifica uma pessoa exposta ficar em isolamento domiciliar por 14 dias para evitar transmitir para as demais. Há uma pergunta que é imediatamente ligada à sua, que é a pergunta se portadores assintomáticos transmitem. E a essa pergunta não há uma resposta definitiva. Há estudos que sugerem que portadores assintomáticos podem ter alguma produção de vírus, mas não está certo que eles expelem vírus em quantidade suficiente para fazer a transmissão. Certo? E certamente, pelo modo como nós estamos vendo a transmissão, eles não participam de forma importante da perpetuação da doença, ou seja, da doença ser mantida na comunidade. Doutor, referente às crianças, elas são assintomáticas? Essa é uma questão extremamente interessante. Quando nós avaliamos todos os casos mundiais, os casos em crianças são uma minoria. As mortes em criança, particularmente, dá para se contar em uma mão. Isso tem sido justificado por muitas hipóteses. Uma hipótese, por exemplo, é que os coronavírus que causam resfriados são extremamente comuns na infância e talvez eles causem uma imunidade temporária e as crianças sejam, por algum tempo, imunes ao coronavírus atual da Covid-19. Isso é só uma hipótese, mas justificaria por que crianças são pouco acometidas. Há outras hipóteses envolvendo o sistema imune, mas certamente as crianças podem ser sintomáticas, elas podem ser assintomáticas, e sobre a transmissibilidade, como sintomáticos e assintomáticos, vale o que eu acabei de responder. Quer dizer, nós ainda temos uma enorme dúvida sobre o que os assintomáticos significam na epidemia, na manutenção da epidemia. Temos uma pergunta agora da Giorete Pinto, de Conchas, via Facebook. Estou na casa do meu pai, ele tem 91 anos. Vim de ônibus de Sorocaba para cá. Qual o risco ou se há possibilidade de eu estar com o vírus e transmitir? Giorete, certamente essa possibilidade de você ter adquirido o vírus, ainda mais numa aglomeração dentro do ônibus por algum tempo, um pouco mais de uma hora, certamente isso é um risco real. Eu procuraria por 14 dias me manter afastado do pai ou usar uma máscara, certo? Tentar proteger o teu pai de 90 anos o máximo possível da tua possibilidade de transmissão, uma vez que, como eu já disse, se você ficar sintomática, cerca de um dia antes você já está transmitindo e você não vai saber exatamente disso. Então, eu recomendo bastante cuidado com os teus pais. E para dar um exemplo pessoal, eu tenho pais de 82 e 80 anos, eles são médicos, eles trabalhavam em Fortaleza, hoje é a cidade com maior incidência proporcional de Covid do Brasil, a terceira em números absolutos. E o que eles fizeram? Obviamente pararam de trabalhar e agora se refugiaram em uma pequena chácara no interior do Piauí, onde eles não veem ninguém. E isso é algo bastante importante, exemplifica o cuidado que nós temos que ter com nossos idosos. Não em todo idoso a gente pode mandar para um local onde eles vão ser bem cuidados, além do que, no meu caso pessoal, eu morro de medo dos meus pais terem alguma urgência dessas que idosos podem ter, estarem longe de hospital. Mas o cuidado com idosos é importantíssimo e você deve ter. A Letícia Nogueira, de Botucatu, e a Rosária da Roz, via Facebook. Depois que a pessoa contraiu, estando curada, o vírus continua com ela? Ótima pergunta mais uma vez. Ela complementa algo que eu esqueci de responder na pergunta anterior. Uma vez que a pessoa contrai o vírus, o material genético do vírus continua por semanas sendo identificado. Isso não tem significado nenhum. Depois a pessoa se cura totalmente, mas por algum tempo ainda, se você usar métodos genéticos, você pode encontrar o vírus. O que se tem feito é visto por quanto tempo as pessoas continuam transmitindo em cultura de vírus. E esse tempo não ultrapassa os 8 dias. Então,
Essa é que é a questão importante. Posteriormente, certamente ao longo de algumas semanas, você já vai ter anticorpos e você não vai ser uma pessoa que alberga o vírus dentro de si. Ao contrário de certos vírus, como o da varicela, catapora, que ficam dentro da gente para sempre, ou do herpes, esse não é o caso do coronavírus. E qual é a probabilidade de se contrair o vírus novamente? Mais uma vez, há alguns relatos muito anedóticos, que quer dizer, relatos muito individuais de pessoas que testaram positivo 2 vezes para o vírus. Só que esses relatos são muito mal redigidos e há uma dúvida imensa se são pessoas que adquiriram 2 vezes o vírus ou pessoas que continuaram com a positividade no exame laboratorial genético, como nós falamos anteriormente. Em todas as doenças, mesmo essas que a gente sabe que só pega uma vez na vida, como sarampo ou varicela, você vai encontrar um ou outro relato na história de alguém que adquiriu 2 vezes. Isso é muito raro, são curiosidades. Certamente, a maioria esmagadora das pessoas que adquirem o coronavírus não vai adquirir 2 vezes, ou seja, vai ficar imunizada contra a doença. A Patrícia Coelho de Hoste, de São Manuel, quanto tempo o vírus pode ficar na pessoa, sem ela saber que está doente, e isso pode transmitir a outras pessoas? Perfeito, era o que eu tinha dito há pouco tempo. Nós temos o chamado período de incubação, que é entre você adquirir o vírus e começar a ter sintomas. Ele varia de 3 a 14 dias, uma mediana em 5, quer dizer, metade das pessoas até 5 dias já desenvolveu sintomas. E você começa a transmitir cerca de 1 dia antes de ter sintomas e permanece transmitindo até o 8º dia de sintomas. E a Fátima Albano, de Botucatu, tenho que jogar água sanitária todos os dias no meu portão? Não. Nós temos que pensar o seguinte, embora esse vírus ele seja também transmitido por contato, o que transmite com mais eficácia é a gotícula, que aparece quando você tosse, quando você fala, quando você espirra. Essa é a principal maneira de transmissão. E quando se transmite por contato, como eu falei anteriormente, a grande preocupação são as superfícies de alto toque, as maçanetas, certo? Tampa de gaveta. Esses lugares você pode passar um álcool, né, e tentar desinfetá-lo. A água sanitária em piso, em superfície, muito provavelmente não tem nenhum impacto sobre o risco do coronavírus. Mas então o vírus fica no ar, professor? Veja, a gotícula, ela é uma partícula que é grande, é maior que 5 micra, para nós isso é uma partícula grande, ela sai das vias aéreas de alguém, anda 1 a 2 metros e cai no chão, onde geralmente ela se inativa. Então, ela não fica ali no ar dispersa. Nas raras situações em que há geração de aerossóis, aquilo que eu falei na hora que você entuba uma pessoa, faz algum procedimento nas vias respiratórias, aí se formam os aerossóis, que são partículas menores que 5 micra, e essas permanecem suspensas no ar por vários minutos e podem se disseminar a uma distância maior, certo? Mas, via de regra, a proximidade é requerida para a transmissão. Por isso a gente fala para as pessoas que nas raras situações que você precisa sair do seu isolamento, é muito importante você estar a mais que 2 metros das outras pessoas, exatamente no sentido de você nem transmitir e nem adquirir o coronavírus. E sobre a curva? Nós estamos tendo esse achatamento da curva, não estamos tendo, o isolamento está repercutindo de forma positiva para que isso aconteça. Como que é essa situação hoje que a gente está vivendo? Nós temos, felizmente, dados muito bons sobre São Paulo e inclusive do isolamento social por conta de um trabalho do professor Júlio Croda, que tem monitorado o isolamento através do georreferenciamento dos celulares, né? Saber onde estão os celulares, se eles estão se movendo, estão parados, etc. Então, nós tivemos no início um isolamento social em São Paulo com uma eficácia de cerca de 60%. Nesse momento, o que é que se viu? Se viu realmente um achatamento da curva. Se em fevereiro nós tínhamos, né, quando apareceram os primeiros casos, uma pessoa transmitindo para cerca de 4 pessoas, quando foi decretado o isolamento social em São Paulo, uma pessoa passou a transmitir para cerca de 1,5 pessoas, ou seja, ele continuou crescendo, mas crescendo muito mais lentamente do que crescia anteriormente. O que aconteceu nas últimas semanas?
em parte, um relaxamento do isolamento no município de São Paulo, até porque com esse controle ele passa uma falsa sensação de segurança, e nós também não tivemos o relaxamento, o isolamento, perdão, desejável do interior. Então aqui em Botucatu nós ficamos aí entre 45 e 55, indo e vindo, e nós precisamos de idealmente 70%, mas pelo menos 60% de isolamento para nós contermos de fato o crescimento da curva. Porém, há dados conclusivos em São Paulo que mostram que se nós não tivéssemos feito isolamento, nós já teríamos na Grande São Paulo um número de casos que estaria esgotando a capacidade de leitos de UTI. Então, houve uma desaceleração em São Paulo, houve o início de achatamento da curva, e eu espero que esse achatamento se mantenha com as pessoas sendo firmes no isolamento social. Quanto ao interior, agora nós temos o vírus entrando no interior, dependendo da região, mais cedo ou mais tarde. Então, nós estamos naquela fase de crescimento, que o vírus começa a crescer rapidamente. Este é o momento de insistir no isolamento social para evitar uma grande quantidade de casos e evitar um colapso do sistema de saúde. Professor, e tendo esse relaxamento do isolamento, qual é o seu risco de ter uma segunda onda de contaminação? Como isso funciona? Esse risco, ele é real. Em relação à gripe espanhola, nós tivemos em 1918 um grande pico e em seguida uma segunda onda em 1919 que foi bastante importante. A gripe espanhola é a situação epidêmica mais semelhante à que nós vivemos agora. Então nós temos nos preocupado bastante com a possibilidade de um isolamento que restrinja a transmissão, seguido de um relaxamento que cause um pico bastante súbito. E por isso mesmo nós temos investido em múltiplas medidas de controle que envolvem também o rápido diagnóstico e o isolamento individual dos doentes. E professor, como funciona essa dinâmica? O pico de contaminação é abril, é maio? Bem, os picos são previstos por modelos matemáticos que levam em conta a velocidade com que se está transmitindo o vírus e a eficácia das medidas de contenção. A maior parte dos modelos matemáticos concorda que o pico será em maio, a não ser que nós consigamos uma contenção maior, e aí nós achataremos bastante a curva, e aí não haverá um pico em maio, mas um platô que ficará por alguns meses. A grande preocupação, então, é exatamente que esse pico represente uma situação de esgotamento da nossa capacidade de atendimento, que foi o que foi visto na Itália, foi visto na Espanha, e é algo bastante preocupante. Em relação ao mês de abril, o mês de abril foi quando houve o início da transmissão comunitária no interior paulista, enquanto que o final de março nós tivemos a transmissão comunitária na Grande São Paulo. Não podemos confundir o início da transmissão comunitária, que é quando o vírus começa a ser transmitido, não entre pequenos grupos próximos a pessoas que viajaram, mas sim na comunidade amplamente. Nós não podemos confundir isso com o pico, que é o período em que o maior número de casos vai acontecer ao mesmo tempo. Esse pico está previsto para maio. Temos uma pergunta agora da equipe da Unidade de Saúde da Família do Jardim Piabiru, que após os 14 dias de atestado médico, se o paciente permanecer com sintomas gripais, devemos afastar mais dias, mesmo CID ou troca CID? Essa é uma pergunta importante. A ideia é que um indivíduo que tem sintomas gripais, ele vai transmitir durante 7 a 8 dias ou enquanto tiver sintomas. Então, a ideia é até que nós o mantenhamos afastado até os sintomas desaparecerem. É muito pouco provável que alguém mantenha sintomas gripais por 14 dias. Precisa ser bem visto se esse paciente realmente tem um quadro de gripe ou uma sinusite. Então eu entendo que cada situação tem que ser individualizada. Nós temos pessoas que atendemos aqui, que inclusive diagnosticamos a Covid-19, que tiveram uma sinusite, a qual se somou posteriormente a Covid-19, então a história era de quase um mês. Então nós precisamos avaliar cada caso isoladamente. E aí tem uma outra questão, né, um outro lado dessa pergunta, que não diz respeito a nós infectologistas, mas diz respeito a algumas normas do trabalho, que se você se afasta mais que 14 dias, precisa ser por um CID diferente ou passar
por um médico do trabalho, pela saúde do trabalhador. Então, isso é algo que tem que ser realmente individualizado para cada situação. A Sinara, da Unidade de Saúde da Família, do Jardim Real Parque. Devemos prescrever Tamiflu para todos os pacientes do grupo de risco? Sim, todos os pacientes com quadro gripal que estejam dentro dos grupos de risco devem receber o Tamiflu, cujo nome científico é oseltamivir, porque eles podem ter influenza, e a influenza, seja ela H1N1, seja ela H3N2, seja ela influenza B, ela pode ser grave nesses grupos de risco. E num primeiro momento, não se sabe se trata de Covid ou influenza. Mas depois do diagnóstico de Covid, pode-se suspender o oseltamivir, o Tamiflu, porque ele não tem nenhuma ação contra esse vírus. E Alice Souza, via Instagram. A vasculite leucocitoclástica se enquadra nas pessoas em grupos de risco? Certamente, todas as situações em que se precisa de um tratamento com imunossupressores, e essa é uma situação em que com frequência se precisa desse tratamento, elas correspondem sim a grupos de risco. A Sandra Cristina e Maria Aline, via Instagram. Sou paciente oncológica. Sou do grupo de risco? Certamente. Não resta dúvida. Pacientes oncológicos estão nos grupos de maior vulnerabilidade e tanto o isolamento social deve ser mais intenso, como diante de sintomas respiratórios deve-se procurar imediatamente o atendimento médico. A equipe da Unidade de Saúde da Família do Jardim Piabiru. Quando encaminhar pacientes para o ambulatório do HC? Essa é uma excelente pergunta. Isso muito provavelmente vai mudar em poucos dias. Hoje o ambulatório do HC está principalmente focado em pacientes ou que estiveram internados e saíram da internação e fazem um retorno no ambulatório, ou para profissionais da área da saúde, que são aqueles que têm colhida o seu exame, o RT-PCR, que é como chamamos o exame confirmatório do coronavírus. Existe uma proposta de ainda essa semana a Prefeitura Municipal de Botucatu começar a fazer essa coleta em grande quantidade nas unidades básicas de saúde para pessoas que não sejam dessas categorias e que tenham sintomas respiratórios. Nesse caso, essas pessoas serão acompanhadas nas próprias UBSs e não serão encaminhadas ao nosso ambulatório aqui do quarto andar. A Fernanda Antunes Andriose, via Facebook. Caso alguém esteja internado em um hospital de uma cidade menor e precise ir até vocês, no caso aqui é o HC, como proceder? Existe já um fluxo bastante bem determinado via a regulação de leitos e que ela se comunica constantemente com os outros hospitais, então o médico deve solicitar a nossa avaliação, que é passada via central de leitos do HC e central de regulação para os profissionais da área de infectologia, e aí se avalia o caso e se determina a transferência. A Aline Pavan, via Facebook. Em caso de falta de ar, devo procurar posto ou hospital? Bom, isso depende muito de qual é o padrão da falta de ar. Por exemplo, pessoas que são sabidamente asmáticas e que têm a falta de ar dentro daquilo que já estão acostumadas, né, podem procurar um serviço de menor complexidade, como o UBS. Mas certamente, se você está com uma falta de ar importante, que não é algo comum, você deve procurar um pronto-socorro. E sobre o tratamento, professor, a cloroquina, funciona ou não funciona? Olha, nós que estamos vendo pacientes, alguns deles muito graves, somos quem mais torce para que a cloroquina tenha algum efeito. No entanto, os estudos feitos com a cloroquina são muito preliminares e grande parte deles não mostrou efeito nenhum, enquanto outros mostraram efeitos colaterais muito graves da cloroquina, a ponto de alguns países terem banido o seu uso. É uma pena que a cloroquina tenha tido uma discussão muito politizada no Brasil, parecendo assim, ó, se houver cloroquina, todas as pessoas podem sair na rua. Não é exatamente assim que a coisa se põe. Se põe se nós podemos e devemos dar cloroquina, administrar cloroquina para doentes graves, com o objetivo de salvar suas vidas. Nós temos administrado a cloroquina aqui, mas nós não temos nenhuma, digamos,
certeza de que essa cloroquina está funcionando, então nós estamos entrando também num trabalho nacional, multicêntrico, ou seja, de vários hospitais, que vai estabelecer cientificamente e rapidamente se a cloroquina funciona ou não. Nós, mais que ninguém, ansiamos por essa resposta. Mas há outras drogas além da cloroquina sendo testadas, e o nosso hospital participará de um teste com Remdesivir, que é uma droga que se mostrou eficaz contra outros coronavírus, como MERS e SARS, e, portanto, uma droga que pode vir a ser útil. E nós queremos, sim, rapidamente uma droga. O que nós não podemos é embarcar numa ideia de que a cloroquina vai salvar todas as pessoas e vai substituir o isolamento social, quando nós não temos evidência científica nem mesmo para garantir que a cloroquina funcione nos nossos pacientes graves. Professor, obrigado por esses esclarecimentos. E você, tem alguma dúvida sobre o coronavírus, sobre o Covid-19? Faça sua pergunta em nossas redes sociais. A informação combate o corona.